nós vamos falar aqui sobre letras que matam e palavras que dão vida. Até porque o texto da Escritura diz que a letra mata, mas é o Espírito que vivifica. O que vivifica você é o Espírito. O Espírito Santo, o Espírito de Cristo, a palavra viva. E a palavra viva, você sabe que não é uma letra fria, nem uma letra escrita. A palavra viva é o Verbo que se encarnou. É o Cristo que é antes dos tempos eternos. É a palavra de Deus. Cristo é a ação de Deus, a ação criadora. Cristo é o próprio Deus. No princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. E Jesus disse certa vez: a carne para nada mais presta, mas as palavras que vos tenho falado são espírito e vida, disse Jesus. Quando você dá uma olhada na Escritura, você vê ali pela escrita que você tem sobre o tempo dos apóstolos, você sabe que o Novo Testamento, no tempo dos apóstolos, ele não existia. Eles estavam vivendo o que nós estamos lendo hoje, o que nós temos na nossa mão. Eles não tinham o Evangelho escrito. Eles tinham a presença de Cristo e depois da morte de Cristo eles tinham a experiência que eles tiveram com Cristo e eles tinham dentro deles o próprio Evangelho. E não tinha textos nenhum do Novo Testamento. Isso veio muito tempo depois que foi escrito. Mas o que eles tinham o Velho Testamento, eles tinham a Escritura. Só que a Escritura, você sabe, ela não era lida pela maioria das pessoas. A maioria das pessoas não tinha acesso à Escritura, os rolos, os pergaminhos. Então, como é que era feita a transmissão do Evangelho? Pela transmissão oral, pelo que eles falavam do Evangelho, pelas experiências e pela prática do Evangelho. Eles não tinham o Novo Testamento para dizer, vamos fazer assim. Não, eles tinham a experiência que eles passavam uns para os outros. Tem um texto aqui de Filipenses, no capítulo 4, versículo 9. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai. Essa era a transmissão do Evangelho. O que você aprendeu, o que você recebeu, o que você ouviu, o que você viu de exemplo, de prática, isso você deve praticar. Eles não tinham a Escritura. E o Deus de paz será com vocês. 2 Timóteo capítulo 2 também diz, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 2, e o que da minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso, da mesma forma, transmita a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Então, tudo que você está aprendendo, tudo que você está recebendo e tudo que você está praticando, não é apenas como uma regra que você tem uma receita, como o Evangelho escrito, mas algo que tem que ser vivo, tem que ser praticado, tem que ser comungado. Não é apenas uma regra de banco, de igreja, ou uma regra
que alguém diz, faça isso e vai dar certo. Não é assim. O Evangelho é uma experiência. O Evangelho é prática de vida. O Evangelho, na época dos apóstolos, era simples. O interessante é nós sabermos que Jesus não deixou uma Bíblia impressa. Deixou? Jesus não deixou uma Bíblia impressa. Muito tempo depois, a Bíblia veio a ser impressa. Foi feita uma junção dos livros. Muitas pessoas idolatram o livro e não o Espírito. E qual é o texto que eu iniciei falando para vocês? A letra e o Espírito vivifica. Quem é o verbo? Quem é a ação? Quem é a vida da palavra de Deus? Cristo. Quem é o verbo? Quem é a vida? Quem é a ação? É o Cristo. Cristo é o Logos de Deus, é a palavra de Deus. No princípio era a palavra, era o verbo, era a ação de Deus. Verbo é ação. O verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Então as pessoas idolatram o livro, mas não compreendem o Espírito. Muitos pegam a Bíblia de capa a capa, mas você deve saber que existem muitas interpretações bíblicas em toda a Bíblia. Existem muitas edições da Bíblia. Mas a verdadeira edição da Bíblia foi Cristo que fez. A Bíblia foi editada por Cristo. O Verbo se fez carne. E quando ele se encarnou, ele trouxe o verdadeiro Espírito. O verdadeiro Espírito do Evangelho. Cristo é a atualização da Bíblia. Tudo na Bíblia que tem o Espírito que Cristo encarnou, é aquilo que está em vigor. Existem muitas passagens da Bíblia que são perenes, que duram para sempre. Outras foram inspiradas para um tempo, para uma geração, para umas circunstâncias. Porque a Bíblia, ela se faz totalmente inspirada através de Cristo. Porque se você olhar o Velho Testamento e o Novo Testamento, aquilo que Jesus encarnou e aquilo que o Velho Testamento, a antiga letra fala, você vai ver contradições. Muitas contradições. E muitas vezes você se questionou por que o Deus do Velho Testamento era de um jeito e o Cristo no Novo Testamento era de outro. Mas não são ambos o mesmo Deus? Jesus não é a expressão exata de Deus? Não é o que está escrito em Hebreus capítulo 1, versículo 3? Ele é a expressão exata da sua pessoa. Foi feito por um pouco de tempo menor do que os anjos, quando estava em figura humana, mas hoje ele está sentado à direita de Deus, em glória e majestade. Jesus é o Verbo. Jesus é a edição da Bíblia, através da sua encarnação, através da Boa Nova, através do próprio Evangelho. Porque Evangelho é Boa Nova. Por que veio a Boa Nova? A boa notícia. A boa notícia de que Deus em Cristo estava reconciliando todo homem. O Evangelho não tem o peso da lei. A lei traz culpa, traz tormento. A lei, ela mata. Mas o Espírito do Evangelho, o Espírito de Cristo é o que vivifica e torna a vida daquele que recebe a Cristo leve, em liberdade, com graça, com perdão.
com coisas que somente o Evangelho traz. Eu quero ler um texto em Hebreus para vocês, alguns trechos, para que você entenda e compreenda o que eu estou dizendo. Hebreus capítulo 8, capítulo 9, capítulo 10. Eu não vou ler todo o texto, mas depois você lê. Olha só o que diz. A antiga aliança era um símbolo transitório da nova aliança, que é superior e eterna, da qual Cristo é o mediador. O essencial das coisas que você tem que saber é que eu e você possuímos um sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus. Esse sumo sacerdote é Cristo. Porque a primeira aliança, se ela tivesse sido sem defeito, o Velho Testamento, de maneira alguma, eu estou lendo na Bíblia, gente, no livro de Hebreus, capítulo 8, de maneira alguma estaria sendo buscado um lugar para uma segunda aliança. Velha aliança e nova aliança. Tinha uma aliança antiga, que é a aliança com Moisés, a lei de Moisés, os 10 mandamentos, que a partir dos 10 mandamentos são 630 mandamentos, se eu não me engano, ou 613, alguma coisa assim. Mas isso pouco importa. É mandamento para dedéu. Está lá em Deuteronômio, Números, Levítico e um pouco em Êxodo. Tudo lá atrás. Porque se a primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado um lugar para a segunda. Não tem conciliação entre uma aliança e outra. Você desfaz um contrato e faz um outro. Se o primeiro contrato está com erro, faz um contrato novo, sem erro. De fato, Deus repreendendo eles diz: aí vem dias, diz o Senhor, que eu firmarei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não segundo a aliança que fiz com seus pais, nos dias que os tomei pela mão para os conduzir até fora da terra do Egito. Porque esta é a aliança que eu firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor, na sua mente. Escute, na sua mente imprimirei as minhas leis, e também sobre o seu coração as escreverei, e eu serei seu Deus e eles serão meu povo, e não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior. Quando ele diz uma nova aliança, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. O fim da lei é Cristo, para a justiça daquele que crê. Quantos creem aqui? Amém. Então não se deixe dominar pela lei. Se deixe dominar pelo Espírito da vida em Cristo Jesus, que nos livrou da lei, do pecado e da morte. A lei do Espírito da vida, que está em Cristo. Por isso que quando eu falo de uma reedição de uma letra morta, eu estou falando de uma aliança de vida. Paulo fala isso lá em 2 Coríntios capítulo 3, capítulo 4, quando ele fala que a primeira aliança, quando Moisés recebeu a primeira aliança, as tábuas da lei, ele desceu do monte e o seu rosto resplandecia. Mas quando Moisés viu que o seu rosto começava a perder aquele brilho, porque assim é a velha aliança, ela perde o brilho.
Quando começava a perder aquele brilho, ele botava um véu. Então, porque era algo transitório, era algo antiquado, como eu vi, era algo que estava em caducidade, como tem no outro texto que está aqui, que entrava como letras caducas, que não te edificam. Então ele colocava um véu. E ele diz mais, que até hoje, quando é lida a lei de Moisés, o véu está posto no coração deles. E qual a aliança que Deus quer fazer? Acabei de ler. Essa é a aliança que eu vou firmar com vocês. Eu vou escrever dentro de vocês a minha lei. No seu espírito. É no seu espírito que a lei tem que estar. Porque a letra mata é o espírito que vivifica. As palavras que vos tenho falado, disse Jesus, são espírito e são vida. O fim da lei é Cristo. Cristo chegou, a lei acabou. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante um maior e mais perfeito tabernáculo não feito por mãos, não desta criação, não por meio de sangue de animais. Ele entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, fez um sacrifício, tendo obtido uma eterna redenção. Porque se o sangue de animais aspergidos sobre os contaminados os santificam, quanto à purificação na carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, ele purifica a nossa consciência de obras mortas. O que são obras mortas? É aquilo que você faz diante de Deus, mas não produz vida. Porque você não precisa fazer nada para ser aceito. Você é aceito em Cristo. Amém. Porque Ele ofereceu um sacrifício eterno, de uma vez por todas. Ele purifica a nossa consciência de obras mortas para servirmos a um Deus vivo, que está presente dentro de nós, que está presente em nosso espírito, que desse espírito emana vida e vida para as outras pessoas. Aquele que crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu interior. Aquele que beber da água que eu lhe der, se fará nele uma fonte que salta para a vida eterna. Dentro de você é uma fonte, no seu espírito. Dentro de você flui um rio. Um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Esse rio é eu e você. Dentro de você há um santuário de Deus. Ele diz aqui no capítulo 10 de Hebreus: não tem como você estabelecer uma nova aliança, sendo que um tabernáculo antigo está levantado dentro de você. Precisamos remover o primeiro tabernáculo, a primeira aliança, para que a segunda aliança funcione. Porque Deus em Cristo, com uma oferta, aperfeiçoou para sempre aqueles que estão sendo santificados. E disto nos dá dentro de nós o testemunho, o Espírito Santo. Porque esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei no seu coração as minhas leis e escreverei sobre a sua mente a lei, a letra. Caiu em obsolescência. A lei, a letra, são sombras. Colossenses 2,17 diz que todas essas coisas, esses ritos, são sombras, mas a realidade é Cristo. Cristo é a nova edição. Cristo é a própria palavra. A realidade é Cristo. Depois você leia. Colossenses 2,17, tudo isso. Festas de lua nova, sábados, guardavam sábados,
guardavam isso, guardavam aquilo, faziam isso, faziam aquilo. Hoje nós não estamos mais debaixo dessa aliança, estamos numa nova aliança. Esses ritos, tudo eram sombras, mas a realidade é Cristo. Em Cristo, como eu li agora, e aqui em Hebreus, Ele fez um sacrifício eterno. É Ele que purifica a nossa mente, a nossa consciência, para servirmos a um Deus vivo. Paulo diz que nós devemos esquecer essas coisas, esquecendo as coisas que para trás ficam e avançando para aquelas que diante de mim estão. Eu estou dizendo para vocês que diante de vocês está o Evangelho, está Cristo, a nova aliança. Cristo quantas vezes disse: na vossa lei está escrito, eu, porém, vos digo. Você vai fazer isso na velha aliança, mas eu estou dizendo isso. Como é que concilia isso? Se você compreender a Bíblia, que a Bíblia é toda ela e você tem que cumprir toda ela. Se contradiz. O fim da lei é Cristo. Para a justiça daquele que crê. Tem vários textos aqui em Hebreus. A lei era apenas uma representação de algo que era real. Tudo que aconteceu no Velho Testamento, os tabernáculos, os templos, tudo aquilo que aconteceu, aqueles mandamentos de Moisés, era tudo uma representação de uma realidade. Quando você lê o primeiro capítulo de Efésios, você compreende que tudo convergiu em Cristo. Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propusera em Cristo, de convergir nele, de tudo ir para ele, na dispensação da plenitude dos tempos. A plenitude dos tempos é Cristo. Quando Cristo veio e se encarnou, essa é a plenitude dos tempos. Convergir nele todas as coisas, tanto as do céu quanto as da terra. Tudo está em Cristo. Repita comigo: tudo está em Cristo. Tudo é Cristo. Tudo foi feito por meio dele, por ele e para ele. Nós estávamos cantando aqui: tu és meu Deus, minha justiça. Justiça é ele. Em Cristo ele se tornou para nós, da parte de Deus, justiça, salvação, santificação e redenção. Você quer se santificar? É Cristo. Você quer redenção? É Cristo. Você quer salvação? É Cristo. Você quer justiça? É Cristo. Nele eu fui feito justiça de Deus, e ele para mim se tornou justo e justificador. Então tudo é uma sombra, uma representação de uma realidade que é Cristo. A edição da Escritura do Velho Testamento é Cristo, é a encarnação de Cristo, porque nele todas as coisas estão convergindo, as do céu e as da terra. Nós somos libertos da lei por intermédio de Cristo. A letra caiu em caducidade. Chega de fábulas de velhas caducas, como diz Timóteo. São fábulas, muitas vezes ensinam fábulas para vocês, de velhas caducas. Você tem que compreender que a realidade é Cristo. Não existe nenhum salvador da pátria, tem o salvador do mundo só, que é Cristo. Ninguém pode te salvar, a salvação está em Cristo. Ninguém pode fazer algo para te salvar, nem você mesmo. É Cristo que nos salva. Romanos 7:4. Assim, meus irmãos, também nós morremos relativamente à lei,
por meio do corpo de Cristo, por meio do sacrifício de Cristo, por meio da cruz de Cristo, por meio de toda a obra do Evangelho em Cristo. É isso que está dizendo aqui. Para você pertencer a Cristo, não pertencer mais à lei, não pertencer mais à lei de mandamentos. Não toques nisso, não toques naquilo, não proves isso, não prove aquilo outro. Coisas que com o tempo se destrói, diz em Colossenses capítulo 2. Mas coisas que não têm poder nenhum contra a sensualidade. A sensualidade é coisa do sensorial, dos órgãos dos sentidos. Você entende? Não tem valor contra isso. O que tem valor contra isso é Cristo em você. É Cristo dentro de você. Para pertencerdes àquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de frutificar para Deus. Porque quando nós vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas, postas em realce pela lei, porque pela lei veio o conhecimento do pecado, pela regra. Por isso que em muitos lugares aí, quando tem pecado, eles botam mais regra. O aguilhão do pecado é a morte. Mas a força do pecado é a lei. Então, quanto mais lei você dá, mais morte e pecado. Quanto mais regra você põe, mais morte e pecado. Nós não fomos chamados para as regras. Nós fomos chamados para a liberdade em Cristo Jesus. Quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas, elas postas em realce pela lei, operavam em nossos membros a fim de frutificar para a morte. Agora não. Porém, libertos da lei, porque estamos em Cristo. Libertos da lei, estamos mortos para aquilo a que nós estávamos sujeitos, por causa a lei nos prendia, trazia culpa, trazia condenação, trazia medo. Você vivia culpado, porque as pessoas pregavam só lei, ensinavam só lei para você. Você ficava com culpa de tudo. De modo que hoje nós servimos em novidade de espírito e não mais na caducidade da letra. Caducou. A realidade é Cristo. Teria que ler o livro de Gálatas inteiro para vocês. Para quem serve a Cristo e anda segundo a lei. Não tocando nisso, não tocando naquilo, não provando isso, não provando aquilo, não fazendo isso, não fazendo aquilo. Lá em Gálatas, os judeus, eles estavam ensinando que você tinha que aceitar a Cristo e continuar nas leis de Moisés. E ele lá no capítulo 5 de Gálatas, se você anda dessa forma, praticando a lei, da graça você caiu. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei firmes. E não vos submetais de novo a julgo de escravidão. Não seja escravo de ninguém. Eu não escravizo ninguém aqui. Não escravizo ninguém nesse lugar. Não seja escravo de ninguém. Mas eu, Paulo, vos digo que se vos deixeis circuncidar, quer dizer praticar a lei, porque circuncidar era uma prática judaica. Dízimo é uma prática judaica, não é verdade? E assim por diante, outras leis, que as pessoas pegam só as minúcias, o que lhes é importante para eles terem alguma espécie de benefício, lucro, sei lá. Vocês já viveram isso, sabem o que é isso. Se você se deixar circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De nada. De novo testifico que todo o homem que se deixa circuncidar, quer cumprir a lei, está obrigado a guardar toda a lei. Se você
pecar contra um mandamento da lei, você pecou contra todos. Os 613, 639, 630, não sei. Mas a lei da vida é um mandamento só. É amar. Essa é a lei da vida. O maior mandamento é o amor. Tudo na sua vida, crendo no Evangelho, você precisa ler a Escritura a partir de Cristo. Como Cristo agiu, como Cristo fez, como Cristo se comportou, como Cristo agiu em tal circunstância ou tal situação. Como Cristo agiu com os religiosos. Como Cristo agiu com os pecadores. Quem é que estava perto de Jesus? Eram os doentes, eram os pecadores, eram os publicanos, eram as meretrizes. Muitas vezes Jesus disse: muitos virão do norte e do sul, do leste e do oeste e ocuparão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino de Deus, enquanto os filhos do reino ficarão de fora. Os filhos do reino, os que se julgam filhos do reino. E ele dizia para os religiosos: os publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus. É por isso que os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. É por isso que ele fará a separação de bodes e ovelhas. E aí, ele diz quem são os bodes e as ovelhas. No fim desse texto ele diz: porque eu tive fome e não me deste de comer. Partai-vos de mim. Eu tive sede e não me deste de beber. Mas vai ter uns que ele vai dizer: eu tive fome e você me deu. E aí quando você alimentou o Senhor Jesus? Quando você alimentou uma outra pessoa. Quando você amou uma outra pessoa. Quando você se interessou pela vida de alguém. O Evangelho é isso. Tudo tem que ser interpretado a partir de Cristo. Ler a vida a partir de Cristo. Tudo é pela revelação de Deus em Cristo. Cristo encarnado. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele. E a vida era a luz dos homens. A luz dos homens é a vida de Cristo. A luz dos homens é a vida de Cristo. Ele é a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina a todo homem. O Verbo, Cristo, a palavra de Deus, se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E nós contemplamos, nós vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, da essência do Pai. A lei foi dada por intermédio de Moisés. Mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus. Você quer lei ou quer graça e verdade? Porque todos nós que o recebemos temos recebido da sua plenitude de graça sobre graça. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai foi quem o revelou. Cristo é quem revela a Deus. A ação de Deus é a ação de Cristo.
Por isso, interprete a vida e tudo através de Cristo. Qualquer que diga qualquer coisa, qualquer pessoa, seja cristão, seja qualquer religião, qualquer que diga qualquer coisa, mas que seja do Evangelho, que seja no Espírito de Cristo, que seja obedecido. Se está no Espírito de Cristo, que seja obedecido. Porque muitos se julgam do Evangelho e falam coisas que não são do Evangelho. E muitos obedecem. E muitos fazem absurdos que não são de Cristo. Não são coisas do Evangelho. E em muitos outros lugares, em muitas outras pessoas estão dizendo coisas que são de Cristo. Entre coisas que não são de Cristo. Mas o que é de Cristo é para ser cumprido. Não interessa se é um homem que está falando ou uma mula. Porque o profeta não ouviu a voz de Deus, a mula falou. Não é verdade? Porque isso é um princípio do Evangelho. É você compreender por Cristo. As atitudes que você toma, as decisões que você toma, tudo que você faz, está baseado no Espírito de Cristo e do Evangelho, da Boa Nova? Está aí uma direção que a gente tem que seguir. Não é eu que estou dizendo, é o Evangelho que está dizendo. Não é uma regra, é um norte. Então, velha aliança caducou. Não dá para conciliar com o Evangelho de Jesus. Não tem como. Não tem como conciliar a lei com a graça, com o Evangelho. Porque a lei não tem graça. Só tem culpa, medo, pavor, julgo, peso. O que Jesus disse em Mateus 11:28? Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados. Tomai sobre vós o meu jugo. E o que a lei faz sobre você? Põe jugo. Isso é interpretação através de Cristo. E Jesus, na cruz, todos aqueles que estavam mortos pelas suas transgressões, pela incircuncisão da carne, Ele vos deu vida juntamente com Ele, perdoando todos os nossos delitos. Amém? Ele perdoou os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida. Não há dívida sobre vocês. Ele cancelou o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. Ele removeu isso tudo inteiramente, cravou na cruz. E ele tripudiou, despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. É Cristo. Tudo é Cristo, é Ele. O fim da lei é Cristo para a justiça de quem crê. Vocês creem em Cristo aqui? Amém. Saia desse jugo de escravidão, porque a nossa dívida já foi quitada. Na cruz ele disse: tetelestai, está pago, está escrito, debitado, cancelado, está realizado. E nele nós fomos assentados nos lugares celestiais, estamos em posição de autoridade em Cristo Jesus. Amém?